Deus no controle sempre, a paz do Senhor, povo santo. Irmão Ailton, para dar continuidade à leitura da Epístola aos Hebreus. Hoje nós vamos dar início à leitura do capítulo de número 11. Amém? Glórias a Deus, já estamos quase concluindo. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante, diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque por Deus foi trasladado, visto como antes da trasladação alcançou testemunho que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou em outra tradução diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele mesmo é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, e para a salvação. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual fé condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra prometida. Oh, glórias, aleluia, Deus. Como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude para conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe prometido. Por isso também de um, e é esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente dão a entender que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejavam uma melhor, ou seja, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluias, Deus. Aleluias, Deus. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó
próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos e adorou, acostando sobre a ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da partida dos filhos de Israel e deu mandamento acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhido antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o que matava os primogênitos lhes não tocasse. Pela fé eles passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeá-los durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, tendo recebido em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca de leões, apagaram fogos impetuosos, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, se esforçaram na batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição. Uns foram torturados, não aceitando o resgate, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoitaram, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fios de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Sem nós. Oh glórias, aleluia, louvado seja Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e Deus de misericórdia. Senhor, entrou eu na tua santa e gloriosa presença, Deus, agora em oração. Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor venha, Deus, cada vez mais me dá motivação, Deus, para que minha fé venha crescer. Me dá motivação, Senhor, para não abrir mão, Senhor, de tamanha salvação que o Senhor tem me dado. Venha me dar motivação, Espírito Santo de Deus, para que eu possa continuar na caminhada, meu Deus, fazendo a tua obra. Venha me dar motivação, Senhor, para que eu possa falar, Deus, do teu santo e glorioso nome. Me dá motivação, Senhor,
todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor, até que Tu voltes. Então, Senhor, ser comigo e ser com esses que me ouvem, Deus. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Povo Santo, como eu sempre tenho dito para vocês nos capítulos anteriores, simplesmente leitura. Depois eu trago para vocês um breve comentário. E hoje não será diferente. Em todo o livro dos Hebreus, em todos os capítulos anteriores da Epístola aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele continua sempre a falar de um povo de judeus que foram alcançados pela graça de Deus em Jesus Cristo, e por causa da perseguição à igreja na época, eles quiseram retornar aos costumes antigos, eles quiseram voltar à prática da lei. A prática da lei. E a prática da lei tornava aquele povo enfermo. Tornava aquele povo enfermo. Que o objetivo da lei sempre foi mostrar a transgressão do homem na presença de Deus. Para isso ela foi perfeita, e mostrar que o homem transgride sempre. Transgride sempre. Então pronto, passou-se esta época, agora nós entramos numa nova aliança, da qual o próprio Deus deu o seu Filho por amor de mim e por amor de você, para dizer que agora tamanha transgressão podia de uma vez por todas ser aniquilada. Tamanha transgressão ela podia de uma vez por toda ter um fim. Que tamanha transgressão ela podia de uma vez por toda não existe mais na minha vida e não existe mais na tua vida. O fim de toda essa transgressão, o fim de tudo isso foi a lei. Contudo, eu costumo dizer que a lei ela continua viva no Senhor Jesus Cristo. Mas para nós temos a graça, nós temos uma nova aliança, nós temos o amor. E isso exclui a nossa responsabilidade para com o reino de Deus de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, ao contrário. Agora, aquilo que nos é dado gratuitamente por amor, nós temos que ter a compreensão que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha diuturnamente para nos aperfeiçoar, para que sejamos entregues naquele santo e glorioso dia na presença de Deus como uma oferta suave a Deus, oferta pura, limpa, glorificada e santificada por Deus para Ele. Para Ele. E a nossa responsabilidade com relação à santidade na presença de Deus, ela simplesmente dá continuidade agora na nova aliança. E aí nas minhas transgressões eu tenho um advogado presente, eu tenho a quem pedir socorro, eu tenho a quem me retratar. Feito isso uma vez por todas, desde que eu não abra mão de tamanha salvação, de tamanha graça, desde que eu não venha cuspir na palavra de Deus, negar o nome de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, eu sou participante do trono de Deus, sim. Eu sou participante do trono de Deus, sim. E os judeus, eles com medo da perseguição, eles quiseram abrir mão de tamanha graça e voltar à antiga lei. Então, o escritor aos Hebreus, certamente um homem totalmente motivado pelo Espírito Santo de Deus, os exortava e os alertava, dizendo: não faça isso, não abra mão de tamanha salvação que o Senhor tem lhes concedido por amor a Ele e a vós. E para nós hoje também, da mesma maneira. Então, aqui no capítulo de número 11, o escritor aos Hebreus, ele sai trazendo a memória de tudo aquilo que eles, os judeus da época, já conheciam. Eles já conheciam quando se falou de Abraão, eles já conheciam quando se falou de Moisés, e antes quando se falou de Isaac, primogênito de Abraão, depois do neto
que era Jacó e Esaú, e assim sucessivamente. E aí ele sai falando dos feitos de Deus, de tudo que Deus tinha feito, para que aqueles homens pudessem ver que Deus, ele mostrava o físico, o material, para que eles pudessem crer no espiritual. Para que eles pudessem crer no espiritual. Você pode fazer toda a leitura aí do livro do Hebreus, principalmente o capítulo 11, que vai falar exatamente o que eu estou dizendo. E a palavra ainda vai dizer que simplesmente por fé, só por fé, eles creram na palavra de Deus. Eles creram na promessa de Deus. E o que é melhor e mais importante, vai dizer aqui no capítulo 11, de que eles não alcançaram, eles, como corpo humano, como ser humano, aqui na terra, não alcançaram tamanha graça prometida por Deus. Não eles alcançaram, mas nós alcançamos, os seus antepassados alcançaram. A terra prometida foi dada de acordo com o que Deus deu. Jesus Cristo foi dado de acordo com a palavra de Deus para mim e para você hoje. Mas tudo isso porque lá no passado, lá no início, alguém creu que aquilo que Deus falava ia se cumprir. Ia se cumprir. E as profecias que nós temos para nós agora no futuro, já está tudo determinado. Tudo determinado, dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois ele revelou ao João Evangelista lá no livro das Revelações, Apocalipse. Já está tudo determinado. Todas as profecias para se cumprir, que venham completar a obra de Deus, a vontade de Deus, já está expostas para mim e para você. E pela fé, nós alcançaremos a nossa vitória em Cristo Jesus e seremos herdeiro de uma graça, de uma tamanha graça tão maravilhosa que o Senhor já tem proporcionado desde os antepassados, mas até hoje Ele já tem proporcionado para mim e para você, que é estarmos ao lado de Cristo como ovelhas suas, como adoradores seus, como povo de Deus. É isso que o Senhor já tem preparado. Então, se os nossos antepassados, os nossos patriarcas que sofreram até vitupérios, como por exemplo, dizem que Isaías foi cerrado ao meio, né? Outros, Moisés só viu a terra prometida, mas ele não entrou lá na terra prometida. Abraão fez uma aliança com Deus, ou Deus fez uma aliança com Abraão, mas ele não alcançou o gozo de tudo aquilo que o Senhor prometera. Também diz a palavra que ele se tornou pai de multidão, e disso nós sabemos. Então todos esses não alcançaram a palavra dita por Deus, que foi para mim e para você. Quem terminou alcançando fomos nós. Diz assim, versículo de número 40 do capítulo 11: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. O que você faz hoje para Deus, crendo pela fé hoje no Filho de Deus, pode ter uma grandiosidade no futuro para com o teu familiar. A semente que tu planta hoje, certamente, se você não conseguir colher, mas o teu filho vai colher, e vai colher frutos maravilhosos. Mas pela fé, creia que se você deixar este fruto maravilhoso, pode ser salvo tu e a tua casa. E naquele santo e glorioso dia, tu contemplarás não só você, mas os teus familiares contemplarão a glória de Deus, a face de Deus. Por isso que é necessário que nós venhamos a crer, porque se a palavra dada lá no início
ele recebeu com fé, hoje ela se expandiu pelo mundo inteiro e ela alcançou a mim e a você. E é necessário que eu e você, pela graça de Deus, temos que dar continuidade nesta palavra para que outros sejam alcançados e sejam libertos e sejam curados e sejam salvos por esta palavra, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então pronto, explicado o capítulo de número 11 de Hebreus. Depois fica faltando o capítulo 12 e o 13 para nós encerrarmos a leitura de Hebreus. Amém, meus amados? Glórias a Deus, né? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de graça e Deus de misericórdia, Senhor, neste momento, na tua santa e gloriosa presença, Deus, agora em forma de oração, Senhor. Em forma de oração, Deus. Eu não sei, meu Senhor, nem como me expressar diante de Ti, Senhor. Tão pequeno, Deus, que eu sou, e tão necessitado, Deus, que eu sou de Ti. Neste momento, meu Deus, é um desabafo que eu faço na Tua presença, Senhor, porque eu mesmo lendo estou aqui, Senhor, mesmo repassando, Deus, a Tua palavra, eu estou, Deus, num turbilhão, Deus, de aflição, Deus, neste momento, na Tua presença, Deus, eu confesso a Ti aquilo que Tu já sabes, Senhor, eu estou numa angústia, Deus, tomado, Deus, de uma angústia total, Senhor, de um conflito tão grande dentro de mim, Senhor, que eu estou a ponto de explodir. Que se não é a Tua graça, Senhor, para me sustentar, que se não é a Tua providência, Deus, na minha vida, que se não é, meu Deus, o Teu Espírito Santo na minha vida, e que se não é, meu Senhor, o temor que eu tenho de Ti, Senhor, eu já teria caído no mundão novamente. Eu já teria, Senhor, caído no mundão novamente. Mas, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pelo conhecimento que eu tenho de Ti, Senhor, o qual Tu tem me dado, eu tenho me sustentado, Senhor. Eu tenho me sustentado, Senhor, e eu creio que não só comigo, mas com muitos e outros que Te servem, Senhor, neste momento também, Senhor, estão, Deus, passando, Deus, por uma aflição tremenda. Sabe, Deus, o Teu servo, apóstolo Paulo, diz para nós que a carne contenda todo dia contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O Espírito quer a santidade e a carne quer o pecado. O Espírito quer a face de Deus e o pecado mostra o inferno. O Espírito busca todo dia um reino maravilhoso para nós. E a carne, Senhor, nos condena, Senhor, a eternidade ao lado de Satanás. Paulo sabia, Senhor, porque ele fala de um espinho da carne que nunca foi nos revelado, mas eu creio que todo crente em Cristo Jesus tem. Tem, Senhor. Embora eu entendendo, meu Deus, que o Evangelho para mim não é peso de maneira nenhuma, ao contrário, é gozo, é satisfação, é libertação, Senhor, é salvação. Mas, meu Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pois eu simplesmente sou um ser humano, Deus, de carne e osso, necessitando, Senhor, da Tua ajuda, completamente dependente de Ti. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. E eu não tenho vergonha, Senhor, de me expor, Senhor, perante este vídeo que eu estou fazendo para aqueles que me assistirão. Não tenho vergonha, Senhor, porque eu sou o meu natural. O meu oculto, Senhor, pertence a Ti, Senhor. Tu conhece. Não me adianta, meu Deus, eu falar de algo, Senhor, que eu não estou vivendo. Por isso, Senhor, uma forma de desabafo que eu faço, Senhor, para Ti e para aqueles que me seguem, que me assistem. Deus, e eu não me envergonho de maneira nenhuma dizer que sou falho, que sou osso,
que sou carne, que sou pó e que necessito todo dia da tua ajuda, meu Deus. Eu necessito todo dia da tua ajuda, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Que se não fosse isso, eu já teria sido consumido há muito tempo, meu Deus. Mas enquanto vida eu tiver aqui na face da terra, Senhor, dada por ti, me conduz, Senhor, com a tua mão de glória e poder sobre mim. Me conduz, Senhor. Me conduz no teu caminho de santidade e de retidão, Senhor. Me dando, Senhor, da tua palavra, da tua unção, do teu Espírito Santo eternamente. Deus, e não me deixa vacilar em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço. Eu te peço, Senhor, cuida de mim. Cuida desses, meu Deus, que me assistem, que certamente muitos, Senhor, não têm coragem de expor, não têm coragem, meu Deus, de desabafar. Muitos se tornam até doentes, porque a palavra tem oprimido de uma tal maneira determinadas pessoas, meu Deus do céu, como que ela não seja libertadora, mas opressora. E é o contrário, Senhor, a tua palavra, ela é libertação. Ela não é opressão. Ela é santidade, Senhor, a tua palavra. Ela não é cativeiro, meu Deus, de maneira nenhuma. E eu entendo isso, Senhor. Por isso eu me exponho diante de ti, Senhor. E aqueles que me assistem, meu Deus, se quiserem orar por mim, amém. Glórias a Deus. Mas, Senhor, eu tenho absoluta certeza que o conflito que eu estou passando, Deus, não será o primeiro e nem será o último. Não será o primeiro e nem será o último. Mas para a honra e glória do teu nome, meu Deus, eu sou vencedor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, eu sou vencedor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, eu vou perseverar. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, eu vou chegar lá. Porque os heróis da fé, Senhor, que foi citado aqui, todos eles alcançaram graça e misericórdia, Senhor, sem contemplar, Senhor, sem receber as promessas. Quanto mais eu, Senhor, que já recebi, porque eles creram, quanto mais eu que já recebi, Senhor, a graça e o conhecimento do teu Filho amado Jesus Cristo. Se eles perseveraram, Senhor, eu também vou perseverar, Senhor. Eu vou buscar em ti, Senhor. Eu vou me agarrar contigo, Senhor. Vou me agarrar com a tua palavra, Deus. Com a tua unção, com o teu Espírito Santo, Senhor. A tua palavra que me ilumina, que é luz. A tua palavra, Senhor, que me fortifica. A tua palavra, Senhor, que é caminho para os meus pés. Então, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, não só por mim, Senhor, mas por esses, meu Deus, que não têm coragem de se expor, não tem coragem de revelar, que levam uma vida completamente regrada, Senhor, muitas vezes, Senhor, no seu oculto, Deus, tendo um conflito terrível, não são capazes de se libertar. Quando eu creio, Deus, perfeitamente, que a tua palavra é libertação. Então, Deus, não só por mim, mas por esses, nos ajuda, Pai, e Espírito Santo de Deus, nos enche, nos transforma e não deixe os nossos pés vacilar, Senhor. Fica conosco, meu Deus, até que tu venhas. Eu oro e te agradeço, meu Deus, no santo nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus.